Noite, amores. Bom, em língua portuguesa, vocês têm um texto para ler, né? Um conto dos irmãos Grimm e, em seguida, algumas questões para serem resolvidas. Primeiramente, gente, a atividade de língua portuguesa propõe uma leitura. Então, antes de mais nada, pratiquem a leitura, tá? Leiam apenas com os olhos, em silêncio. Depois pratiquem a leitura em voz alta. Peçam para alguém auxiliá-los. Leiam um parágrafo, a outra pessoa lê outro parágrafo. É um texto grande? Sim, é um texto grande. Mas é um texto semelhante aos que nós trabalhamos no nosso livro integrado. Então é importante a gente trabalhar textos grandes também, tá bom? Porque um texto grande, ele possibilita que nós prestemos mais atenção, porque quando a gente chegar lá no final, a gente ainda tem que lembrar o que aconteceu no começo da história. E esse texto é um texto que já é conhecido por vocês, tá bom? Eu vou fazer a leitura e depois nós conversamos sobre as atividades. Os músicos de Bremen, irmãos Grimm. Era uma vez um burro que durante muitos anos trabalhou em um moinho, carregando cargas pesadíssimas para seu dono. Com o tempo, ele foi envelhecendo e perdendo as forças, e já não trabalhava como antes. Então, seu dono, percebendo que o burrico já não lhe servia mais, resolveu que iria matá-lo e vender sua pele para ganhar mais um pouco de dinheiro. O burro, sentindo que algo ruim ia lhe acontecer, resolveu fugir e pensou: vou para a cidade de Bremen. Lá ganharei a vida como músico. Um burro cantor deve fazer muito sucesso. Talvez me deem mais valor do que este meu dono ingrato e interesseiro. Pelo caminho, encontrou um cachorro muito maltratado, bufando de cansaço, pois parecia ter corrido muito. Que é isso, meu amigo? Por que está assim, tão assustado e cansado? Perguntou o burro. Ai, 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 meu dono quer acabar comigo, porque estou velho e não posso mais caçar. Já não tenho o faro de quando jovem e não sirvo para mais nada. Por isso fugi, mas não sei para onde ir. Vem, amigo, disse o burro. Estou indo para Bremen. Vou ser músico por lá. Nós dois podemos formar uma boa dupla. Monte em minhas costas que levarei você comigo. O cachorro, gostando da ideia, montou nas costas do burro e continuaram o caminho rumo a Bremen. Mais adiante, escutaram um barulho no meio do mato. Assustados, perguntaram juntos: quem está aí? Do meio das árvores saiu um gato, com uma cara muito triste. Aliviado, o burro perguntou: que é isso, companheiro? Mas que cara é essa? Por que está assim, tão tristonho e sem graça? Ora essa, é minha dona que quer me afogar, porque não pego mais ratos. Estou velho e não consigo persegui-los, por isso fugi e nem sei para onde vou. Venha conosco. Estamos indo para Bremen. Lá vamos ser músicos e você pode fazer parte da nossa banda. O gato logo se animou e disse que adorava fazer serenata. Subiu nas costas do cachorro e continuaram a viagem a caminho de Bremen, quando... Cocoricó! Era o cantar desesperado de uma galinha que estava empoleirada numa cerca. O burro foi logo dizendo: que canto triste é esse, amiga galinha? Se soubesse, senhor burro, a minha triste sorte. Meu dono resolveu que amanhã vai fazer canja de mim, só porque já não boto ovos do jeito que ele quer. Para nada sirvo. Ai, ai, ai. Deixe disso, cara galinha. Venha conosco, convidou o burro. Você tem uma bela voz. Vamos para Bremen.
Formaremos um grupo musical. Será um sucesso. Assim seguiram os 4 amigos rumo a Bremen, cada um imaginando como poderia ser a cidade e o que iriam encontrar por lá. O burro pensava em trabalho e respeito, o cachorro em suculento bife e carinho de gente, o gato num canto quente para dormir e a galinha num bom prato de milho e nada de canja. Já era noite e eles estavam exaustos, quando de repente avistaram uma cabana no meio da floresta. Os 4 amigos famintos resolveram investigar o que havia por lá. Quem sabe não me deixam deitar próximo ao fogão para me aquecer? Disse o gato. Quem sabe há uma pequena espiga para matar a minha fome? Disse a galinha. Cada qual com seu desejo seguiram em direção à cabana, pé ante pé. O burro, que apesar de burro, era o mais esperto e alto, foi espiar pela janela e descobriu que na cabana encontrava-se um bando de ladrões que haviam roubado na cidade. O que você vê, amigo burro? Vejo um bando de ladrões se empanturrando de coisas gostosas. Mas não pode. Nós é que deveríamos comer, sentenciou o gato. Vamos arranjar um jeito de expulsá-los, disse o burro. Expulsá-los? Nós já somos velhos. O que poderemos fazer? Retrucou a galinha. O burro, como sempre, teve uma ideia. O cachorro sobe nas minhas costas, o gato sobe nas costas do cachorro e a galinha sobe nas costas do gato. Quando eu der o sinal, vamos gritar juntos com todas as nossas forças, está bem? Todos concordaram, sem acreditar que aquilo poderia dar certo. E lá se foram eles. O burro apoiou as patas na janela, com os 3, um nas costas do outro, e começou aquele barulhão. Zurros, latidos, cocoricós e miados. Foi uma tremenda confusão e os ladrões, com medo, fugiram tão rápido quanto um raio. Cheios de si, os 4 amigos entraram e à mesa jantaram a comida que os ladrões deixaram. Depois, cada um procurou um lugar para descansar. O gato deitou-se perto do fogão, a galinha empoleirou-se na porta, o cachorro preferiu ficar atrás da porta e o burro ajeitou-se num monte de capim na varanda da cabana. No meio do mato, ainda muito assustados, estavam os ladrões preocupados com o que deixaram para trás. Quando perceberam que tudo havia se aquietado na cabana, resolveram que um deles deveria voltar lá para investigar, e assim foi feito. Quando o escolhido chegou à cabana, encontrou-a num silêncio absoluto. Foi até o fogão acender um fósforo em suas brasas, que ele viu ainda fumegando, mas que, na verdade, eram os olhos do gato. O gato acordou, deu um forte miado e avançou contra o ladrão, arranhando-lhe o rosto. O ladrão, sem rumo, esbarrou na porta onde estava a galinha, que, assustada, voou sobre a cabeça dele e bicou com toda a força, fazendo com que tropeçasse no cachorro, que lhe cravou os dentes nos calcanhares. O ladrão saiu desnorteado da cabana e ainda levou um bom coice do burro. Voltou para o meio do mato mais assustado do que nunca e contou aos companheiros o que lhe acontecera. Chefe, chefe, há uma feiticeira horrível lá. Quando entrei, fui acender o fósforo. Ela veio gritando e me arranhou o rosto todo. Depois me fincou a cabeça com uma lança afiada. Não contente, mordeu-me os calcanhares. Corri para a varanda e lá um monstro terrível me deu porretadas nas costas, gritando: "Sai fora daqui, bandido idiota!" Depois que ouviram tudo isso, os outros ladrões, com muito medo, resolveram sumir daqueles arredores. E os 4 amigos gostaram tanto do lugar que resolveram morar naquela casa e desistiram de ser músicos.
Cada qual do seu jeito, cada um com sua mania, entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Muito bem. A primeira atividade era para vocês realizarem a leitura deste conto. Depois seguem-se outras atividades. Geralmente, os textos narrativos seguem um esquema que compreende as seguintes partes: introdução ou apresentação. Momento inicial, marcado por um momento de equilíbrio. Então, é o começo da história, onde há uma certa tranquilidade e a apresentação dos personagens. O desenvolvimento e complicação. Os acontecimentos se sucedem, trazendo complicação, desequilíbrio, acontece algum problema. Clímax é um momento crítico da história. É o momento mais crucial, o momento de maior entusiasmo. E o desfecho, ou desenlace, é onde se dá a resolução do conflito e tudo volta a ficar tranquilo novamente. Com a ajuda dos seus colegas e do professor, encontre no texto Os Músicos de Bremen onde começa e onde termina cada uma dessas partes. Marquem-nas com chaves, que é esse símbolo aqui, ó. A professora vai fazer uma aqui do lado para vocês verem como que faz, ó. Essas são as chaves. De cores diferentes, delimitando o início e o final de cada parte. Depois escrevam na frente de cada parte, de cada uma das partes, os seguintes títulos: introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Eu vou deixar vocês lerem a história, tentarem encontrar e depois a gente faz a correção, tá bom? Agora, veja a fotografia de uma estátua em homenagem ao conto na cidade de Bremen. Qual das partes corresponde a esta imagem? Justifique sua resposta. Então, olha só. Aqui nós temos o burro, o cachorro, o gato e a galinha. Essa estátua, vocês acham que corresponde ao clímax, ao desenvolvimento, ao desfecho ou à introdução? Vocês vão marcar um X em uma das alternativas e depois vocês vão justificar por que vocês escolheram uma dessas alternativas nessas linhas. Para complementar as atividades a partir deste texto, né, Os Músicos de Bremen, as professoras do 4º ano propuseram algumas questões extras. Vocês vão fazer o cabeçalho no caderno de língua portuguesa. No caso do 4º ano C, a maioria, os cadernos estão com a professora Fabiana. Então, vocês vão responder em outra folha, né, numa folha pautada de caderno. Não precisa copiar novamente as questões. Façam um cabeçalho e coloque apenas um número e a resposta na frente, tá? Por que o dono do burro resolveu matá-lo? Vocês vão ler lá no texto e colocar a resposta no caderno. 2. Quais animais o burro encontrou pelo caminho? 3. Para qual cidade o burro resolveu fugir e o que pretendia fazer quando lá chegasse? 4. Volte ao texto e numere os parágrafos. Agora responda: em quantos parágrafos o texto está organizado? Vamos recordar rapidamente como que a gente vai saber onde estão os parágrafos. Muito bem. Quando nós vamos escrever um parágrafo, as professoras sempre orientam vocês na sala de aula que, para iniciar um parágrafo, a gente tem que deixar um espaço entre a margem e a primeira palavra escrita no texto. Neste texto, ele não se encontra no caderno, certo? Ele se encontra numa folha xerocada. Mas nós podemos perceber este espaço, né? Usando uma régua, ó,
vocês podem fazer uma linha. Ou mesmo deixar assim, fazer assim, uma linha imaginária. Nós podemos observar, ó, que há palavras que começam aqui mais à esquerda e palavras que estão mais à direita. Por quê? Essas que estão mais à direita, aqui, ó, existe um recuo, existe um espaço. Esse espaço anuncia que vai começar um parágrafo, né? Então, observem, ó. Aqui nós temos um parágrafo encerrado com ponto final. Depois nós temos mais um espaço, letra maiúscula, que nos indica que aqui é outro parágrafo. Aqui nós temos mais um espaço, letra maiúscula, outro parágrafo. E assim por diante. Quando tem travessão, observem que antes do travessão tem um espaço. Então, cada fala de um personagem é um parágrafo novo? Sim, é um parágrafo novo, tá bom? Então, contem quantos parágrafos para vocês poderem responder a questão número 4. 5. Qual é o título do texto? 6. Quem é o autor do texto que você leu? 7. Essa história é narrada sob o ponto de vista de um narrador personagem ou de um narrador observador? O que é um narrador personagem e o que é um narrador observador? Quem conta esta história? Participa dela também? Se esta pessoa, se este narrador estiver participando da história também, ele é um narrador personagem. Se ele não participa, se ele é uma pessoa de fora, que apenas está observando a história de longe, ele é um narrador observador. Então, leiam com atenção para vocês perceberem isso. 8. Quem é o personagem central da história? 9. Procure no dicionário o significado da palavra exuberante e escreva o significado no seu caderno, tá bom? 10. O conflito gerador dessa história foi a notícia de quê? O que fez com que os personagens tomassem a decisão que eles tomaram? Releiam o texto. Quando você estiver em dúvida, voltem ao texto, leiam mais vezes. Leiam muitas vezes para vocês conseguirem responder, tá? Entendam que quando os adultos vão prestar um concurso, nós também temos que ler muitas vezes o mesmo texto para encontrar a resposta. Então, não queiram, não achem que vocês, com uma única lida, vão conseguir responder tudo. É preciso ler mais vezes. Se você tem um pouco de dificuldade na leitura, peça para um adulto ler para você também, além de você treinar a sua leitura, tá bom? Não é só para o adulto ler para você, é para você ler e o adulto também ajudar você a ler, para você entender melhor, certo? Bons estudos, pessoal, depois nós faremos a correção.